Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o Davidson Gonçalves Amaral. Ele é doutorando em História na Unicamp. Ele fala conosco sobre catolicismo e trabalho. Nós conversávamos no primeiro bloco, não se trata, assim, a identidade católica, ela não é estritamente uma identidade religiosa. Ela é uma identidade no modo de compreender o trabalho numa diferenciação de anarquistas em relação ao anarquismo e ao comunismo. Há algum elemento de identidade propriamente religiosa nesse grupo, que a sua pesquisa ajude a entender? Eu acho que é comum encontrar, ao mesmo tempo em que havia uma campanha por direitos, por justiça social, e eu acho que esse discurso do direito, da justiça social, também é um discurso que a Igreja passou a agregar para si, uma questão moderna que a Igreja assumiu a partir do século XIX. Esse eu acho que é um elemento social de luta, mas também um elemento religioso, se nós pensarmos na própria doutrinação da Igreja. Mas, ao mesmo tempo em que haviam campanhas por direitos, haviam campanhas que traziam em si um viés religioso. Por exemplo, a campanha por um direito que é o descanso semanal, que hoje nós chamamos de descanso semanal, mas que a própria campanha da Confederação Católica do Trabalho em Belo Horizonte era a campanha por um descanso dominical, ou seja, o domingo é o dia do Senhor, é o dia da família, é o dia do descanso. Então esse descanso, ele não tinha que ser um descanso por semana, um descanso dominical, ou seja, eu acho que traz em si uma questão religiosa. E com uma motivação religiosa ao lado de uma reivindicação. Exatamente, a justificativa era religiosa e também social, né? Sim. Você disse que é um movimento leigo, mas algum membro do magistério eclesiástico se destacou no mundo do trabalho nesse período? Sim, sempre houve um assistente eclesiástico na Confederação Católica do Trabalho, por exemplo. Mas desde a vinda de Dom Cabral para Belo Horizonte, ali no início dos anos 20, ele se aproximou muito dos trabalhadores, ele se aproximou da própria confederação, ele foi escolhido presidente de honra, ele mesmo, em vários discursos, chamava a atenção para a questão social, para a importância de uma vida justa para os trabalhadores, e ele mesmo se intitulou em um discurso que ele fez para os trabalhadores na ocasião da sua chegada e na sua primeira visita à Confederação, o bispo dos operários, né? Então, essa relação de proximidade, eu acho que a Igreja buscava também. Era uma certa forma de trazer para si aquela massa de trabalhadores, não só do ponto de vista da fé, mas também do ponto de vista de uma escolha de luta por direitos, de melhoria de vida. Acho que era um caminho escolhido para a justiça social, né? Sim. Você falava dessa diferenciação entre a posição católica e a posição anarquista e comunista. Anarquistas e comunistas também tinham seus espaços e seus grupos aqui em Belo Horizonte? Muito pouco, pelo menos até os anos 20. A partir dos anos 30, a década de 1930 e 1940, essa presença, essa disputa por espaço entre os comunistas e os católicos, ela é muito mais intensa e muito mais perceptível. Mas nas décadas de 1910, 1920, são pouquíssimos exemplos de militância comunista e anarquista que a gente encontra. Tem, por exemplo, um jornal comunista que circulou por 2 ou 3 números. Um exemplo da força do catolicismo é que o jornal O Operário, que era impresso pela Confederação Católica do Trabalho, ele teve tiragem semanal durante quase toda a década de 1920, com pouquíssimos intervalos, o que não se encontra em outras experiências operárias no Brasil. É raríssimo você ter um jornal com tanta longevidade, né? Se tinha uma certa estrutura para fazer aquele discurso católico ser divulgado e ser difundido na cidade, né? Sim. A sua pesquisa vai de 1909 a 1941. Então, está começando a construção da capital, você falou muito desses anos 20, mas por que você para em 1941? O que aconteceu aí? Essa é a grande dificuldade de um pesquisador, a hora de parar, né? Sobretudo para quem estuda história. Basicamente, é um momento em que essa principal organização, que é a Confederação Católica do Trabalho, deixa de existir,
e, sobretudo, porque é um momento de virada no catolicismo, é um momento em que a igreja passa a institucionalizar muito mais as suas ações para o mundo do trabalho. É um momento em que os círculos operários e as juventudes, né, juventude operária, juventude universitária, JOC, JUC, JEC, né, elas passam a ser pensadas e formuladas pela igreja como uma política daí da igreja instituição e não só do movimento leigo, né? Uma política de formação de quadros mesmo. E o que nos anos anteriores me parecia mais um movimento de leigos que se institucionalizou... Com ampla penetração, pelo que você... Na cidade, com ampla penetração e, sobretudo, para se ter uma ideia, a Confederação tinha núcleos nos principais bairros da cidade, era uma organização sólida, né? Então, o meu objetivo é estudar esse momento pré-institucionalização, um momento em que a igreja assume isso de uma forma muito mais... como uma ação da própria igreja, e antes era uma ação que ela apenas apoiava e incentivava. Não é o objeto da sua investigação, mas talvez você tenha algum dado. Essa institucionalização, ela teve êxito? Se nós pensarmos do ponto de vista da igreja... Depois de 41. Do ponto de vista da igreja, sim, eu acho que as juventudes, por exemplo, né, a JEC, a JOC, elas tiveram uma longevidade em momentos outros da história do Brasil. Foram delas que surgiram quadros da esquerda católica, por exemplo, já nos anos 50 e 60. E, aliás, eu vejo essa minha pesquisa como uma forma também de entender um momento embrionário de formação de quadros da militância católica, da própria esquerda católica, que foi surgir lá nos anos 60, de uma forma mais intensa. Sim. Você destacaria nomes? Nós podemos identificar na historiografia de Belo Horizonte nomes, pessoas que se destacaram nesse momento? No momento da minha pesquisa, olha, tem uma figura que é impressionante, a longevidade dela no movimento, que ele era conhecido e citado como Dr. Campos do Amaral, José Augusto Campos do Amaral. Ele era um bacharel, foi o primeiro diretor da União Popular, lá em 1910, quando ela foi criada em Belo Horizonte, se tornou aqui o centro da União Popular em Minas Gerais. Depois ele passou a ser diretor da Confederação Católica do Trabalho, onde ele atuou até os anos 30, e tem textos sobre a militância católica, sobre a forma de agir católica, e textos, inclusive, panfletos mesmo, desses que, para ter uma grande circulação e chegar nas pessoas com uma escrita simples, uma escrita para o trabalhador compreender. Então, eu acho que ele é uma figura-chave, pelo menos nos anos 20. Ele era o editor do jornal, né? Uhum. Então, ele foi uma figura de propaganda do catolicismo junto aos trabalhadores. Sim. Esse é um elemento, é um personagem que eu acho interessantíssimo. E na igreja, eu acho que o Dom Cabral é um personagem. É o nome. Politicamente, a Confederação Católica conseguia ter uma força política? Sim, é até por isso que eu usando esse argumento, eu quero defender que essa forma de agir é uma forma de agir que foi escolhida por eles e que trazia, de certa forma, alguns resultados. É possível ver nos anos 20, por exemplo, as campanhas pelo descanso, que era dominical, por habitação, por garantia das 8 horas de trabalho, campanhas que foram muito amplas na cidade, que trouxeram resultados convertidos em decretos-leis municipal, e que o interessante é pensar que o fato da Confederação ter junto a si a maioria dos trabalhadores da cidade, isso fez com que ela tivesse um poder de barganha muito grande junto aos poderes públicos. Então, era eles que era o poder público diretamente, seja ao Conselho Deliberativo, ao presidente do Estado, como chamávamos na época, ou ao prefeito, às vezes ao presidente da República, que eles recorriam com cartas, com pedidos, recolhendo assinaturas de trabalhadores de outras organizações. E normalmente se tinha algum ganho material mesmo para o trabalhador. É claro que a luta é muito mais ampla, né? Mas são pequenos ganhos pontuais para a dinâmica da cidade, dentro da dinâmica da cidade, das necessidades dos trabalhadores ocorreram. Sim.
Bom, nosso telespectador pode se interessar por esse tema. Onde é que o telespectador, onde que você encontra as fontes para essa pesquisa? Eu trabalho basicamente com, primeiro, os documentos da imprensa operária católica, né, que podem ser encontrados na coleção Linhares, do UFMG, lá no arquivo Edgar Lohenrot, da Unicamp, onde tem a maior coleção, maior que aqui em Belo Horizonte. Também nos documentos do Poder Público Municipal, relatórios de prefeitos, e nos anais do Conselho Deliberativo da cidade. É uma fonte muito interessante, porque lá você tem o pedido da Confederação, ou o pedido dos trabalhadores, ou das organizações católicas por escrito, o debate, aquele debate com os conselheiros, e como aquilo se resolveu. Então são fontes, basicamente nesse tipo de fonte. Sim. E todo cidadão pode consultar esses arquivos? Livre acesso, tanto no arquivo público municipal, tanto na coleção Linhares da UFMG, boa parte está digitalizada no site, e no arquivo Edgar Lohenrot, embora tenha que se ir até lá, mas também de livre acesso, sem nenhum custo. É só se agendar e fazer essa pesquisa. Interessante. Quando é que nós vamos poder ter acesso aos resultados, os primeiros resultados da sua pesquisa? Bom, os primeiros resultados vão surgindo, às vezes, aos poucos, em pequenos textos, artigos, apresentações de congresso, mas eu acho que a tese daqui a uns 2 ou 3 anos. Muito bom, muito sucesso, o tema está muito bem articulado. Eu que agradeço. A gente agradece também a sua participação aqui. Eu agradeço bastante. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.